João, Evangelho de João, capítulo 11, verso 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Pai, em nome de Jesus, toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, de uma maneira muito especial, venha revelar a nós a Tua vontade através de nós. Ó Pai, que nesta manhã nós venhamos reconhecer a grandeza do Senhor, o cuidado, a provisão do Senhor, o privilégio que o Senhor, ó Deus, tem dado a nós de termos as nossas mães. E aquelas que já estão contigo, a nossa gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Poderíamos intitular nessa reflexão rapidamente sobre uma mulher aos pés de Jesus. Se você observar o texto, quando no momento mais difícil que Marta e Maria estavam passando, devido à enfermidade e de imediato à morte de Lázaro, nós podemos ver Maria, não somente aqui, mas em alguns textos, quero compartilhar com os irmãos rapidamente, sobre a importância da mulher aos pés de Jesus. Maria era irmã de Lázaro, poderia ser chamada de uma mulher aos pés de Jesus. E esta atitude de Maria, ela repetiu em 3 cenas inesquecíveis. Se você observar lá em Mateus, no capítulo 26, no verso 13, quando o próprio Senhor Jesus, ele relata algo tremendo sobre essa mulher. Mateus 26, 13, ele diz assim: em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Queridos, um dos legados excepcionais, e talvez o único legado que uma mulher, que uma mãe pode deixar para os seus filhos, é uma mulher de oração, é uma mulher aos pés de Jesus. É interessante que a Bíblia relata que essa mulher, em algumas áreas da sua vida, em alguns momentos da sua vida, como o exemplo de Maria, ela nos mostra onde devemos estar, como devemos nos apresentar diante do Senhor. E precisamos passar tempo a sós com Deus, prostrados aos seus pés, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua grandiosidade. E aí eu pergunto, você está aos pés de Cristo? Você tem colocado a sua vida aos pés de Cristo? Você tem colocado os seus filhos aos pés de Cristo? Você tem colocado os seus pais aos pés de Cristo? Você tem colocado os seus irmãos aos pés de Cristo? E rapidamente, 3 atitudes dessa mulher que podemos deixar bem claro, uma mulher aos pés de Cristo, aos pés do Senhor Jesus, 3 atitudes importantes. A primeira delas, aos pés de Jesus para ouvir. Ela reconhecia a necessidade de ouvir Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 39, quando relata que Jesus foi à casa de Marta e Maria, e ali ela estava, a Bíblia diz que Marta, ela foi imediatamente preparar algo para o Senhor, para o alimento, mas Maria foi imediatamente aos pés de Jesus para ouvir. Diz o texto que aos pés de Jesus ela estava ali para ouvir, porque numa visita de Jesus à casa da família de Lázaro, enquanto Marta estava preocupada em o que fazer para o Senhor, Maria já se entregou totalmente para dar atenção aos ensinamentos do Mestre. Por isso Jesus, ele falou com Marta para que não ficasse agitada. O que pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, e Maria, pois, escolheu a boa parte. A boa parte, esta não lhe será tirada, que é os ensinamentos de Jesus. Como nós precisamos voltar aos pés de Jesus para ouvir a sua voz, para ouvir os seus ensinamentos. Como nós precisamos reconhecer que, em primeiro lugar, nós devemos nos render aos pés de Cristo para ouvir a sua voz e aprender a sua palavra. Sem dúvida alguma, não há nada melhor a fazer do que ouvir a voz do Senhor. E muitas pessoas querem falar o que pensam, mas poucos estão dispostos a ouvir para aprender.
em entregar-se aos pés de Jesus para ouvir. Ela poderia ali, a Marta até incentivou: Senhor, faça com que a minha irmã possa me ajudar a servir, preparar o melhor. Mas o melhor de Deus para a família é ouvir a sua voz. Não que é contra ali arrumação, preparar alguma coisa, não é essa a questão. Mas aquela era a oportunidade, aquele era o momento em que Maria pôde colocar a sua vida, colocar o seu coração para ouvir a voz de Deus. Louvado seja Deus, porque há muitas mães prostradas aos pés do Senhor para ouvir a sua voz, para pedir sabedoria, para ensinar os filhos, para pedir sabedoria ao falar com os filhos. Quantas mães necessitam hoje de poder parar com a sua agitação e poder parar e ouvir a voz do Senhor, mediante a tantas circunstâncias, a tantas coisas que sobrevêm sobre nós, tanta correria, tantas coisas que queremos deixar, mas nós não deixamos o melhor, nós não deixamos o legado principal, é poder ouvir a voz de Jesus, dar tempo à voz de Jesus, dar tempo a ter uma intimidade com Jesus. E nós podemos ensinar tantas coisas, mas essas coisas são passageiras. Mas quando nós ensinamos a ouvir a voz de Deus, a reservar um tempo a sós com Deus, aos pés de Jesus, esse momento será para toda a eternidade. Podemos ensinar aos nossos filhos, eu não ensinei tanto às minhas filhas a respeito de alguma matéria, alguma equação, as coisas mais difíceis eu ensinava, as fáceis Jerusalém ensinava. Mas se perguntar ela alguma coisa sobre uma equação, elas não vão hoje saber direito, como eu não sei, porque aprenderam e passaram. Mas um legado que nós nunca vamos esquecer é aos pés da cruz, aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Essas coisas jamais serão tiradas, essas coisas jamais serão esquecidas, essas coisas jamais vão nos abalar, porque nós estamos diante de Jesus, ouvindo a sua voz, e Maria nos ensina claramente isso, aos pés de Jesus, para ouvir. Mas uma outra atitude dessa mesma mulher, Maria, ela vai aos pés de Jesus para chorar. Se você observar no versículo 32 do mesmo capítulo de João, após a morte de Lázaro, já há 4 dias, e no versículo 32, quando Jesus pede para chamar Marta e Maria, diz que no verso 32 diz o seguinte: quando Jesus viu, 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Podemos, meus amados, ver que Maria, ela está aos pés de Jesus para chorar. Esse é o segundo encontro que Maria se lançou aos pés de Jesus, foi para chorar pela morte do seu irmão Lázaro. Nesse momento ela não chorou sozinha, pois diz a Bíblia que Jesus, vendo-a chorar, e bem assim aos judeus que a acompanhavam, versículo 33, agitou-se no espírito e comoveu-se. E foi nessa circunstância que aconteceu o que diz o célebre versículo 35, Jesus chorou. Jesus, ao olhar a aflição daquela mulher, Jesus, ao olhar o choro daquela mulher, Jesus se compadeceu daquela mulher, Jesus chorou, diz a Bíblia, a palavra de Deus. As pessoas que estavam ali observavam como Jesus o amava, mas a oração, mas o choro, mas a lágrima, a aflição daquela mulher comoveu Jesus. Assim como ele comove, como ele é comovido pelas orações das mães que estão chorando aos pés de Jesus pelos filhos. Ele se compadece de vocês, ele jamais vai o abandonar, ele chora com vocês, ele vai incentivar a você, ele vai colocar alegria no seu coração. Como fez Maria, devemos nos lançar aos pés de Cristo para chorar e abrir o nosso coração diante do Senhor, para curar as nossas tristezas, para curar as nossas ansiedades, para curar os nossos medos, as nossas preocupações, sabendo de sua promessa lá em Apocalipse 7,17, que diz que Deus lhe enxugará os olhos toda lágrima, porque aos pés do Senhor sabemos que nosso choro não é em vão, e que em cada lágrima se transforma em oração, pois o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8,26. Não é vergonha chorar aos pés de Cristo. Por isso somos desafiados como Maria, prostre-se aos pés de Jesus para chorar. Ele conhece a sua dor, ele conhece a dor de cada uma, ele conhece a dor de cada um de nós.
E podemos aprender então com Maria que aos pés de Jesus nós temos a liberdade. Quantas mães que estão aos pés de Jesus chorando pelos filhos, Deus vai responder segundo a vontade dEle. Ele se compadece com você, Ele chora com você, Ele dará vitória para a glória do Senhor, para o nome dEle. E aí nós podemos já de imediato ver a terceira atitude dessa mulher aos pés de Jesus, para adorar. Capítulo 12, verso 3, quando diz assim: então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, toda a sua casa encheu com o cheiro do perfume. Aos pés de Jesus para adorar. Logo após a ressurreição de Lázaro, Jesus foi para a casa desta família novamente, aonde ali deram uma ceia, talvez para comemorar a vida de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, e receber Jesus em seu lar. E nesse momento então ninguém esperava, Maria pegou um perfume caríssimo, que tinha e derramou tudo aos pés de Cristo, no ato de adoração, de entrega total ao Senhor. Que coisa linda quando nós podemos olhar para Maria e reconhecer quem ela estava adorando. Uma mulher que tinha um processo de estar próximo de Jesus, aos pés de Jesus para ouvir, aos pés de Jesus para chorar, mas também reconhecendo aos pés de Jesus para adorar. Que coisa linda, meus amados, quando nós reconhecemos que durante toda a fase da nossa vida, nós podemos fazer parte dos projetos de Deus. Como é maravilhoso nós podemos ouvir testemunhos de mães que relatam que durante toda a vida choraram, durante toda a vida passaram por dificuldades, durante toda a vida, mas não perderam a oportunidade de ouvir o Senhor na caminhada. E que reconhecem isso, e que adoram o Senhor. Por isso nós precisamos nos render totalmente a Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Em adoração diante de Deus, estamos protegidos no seu altar e experimentamos a presença da sua glória, adorando, como diz João 4,24, em espírito e em verdade. Por isso, derrame-se aos pés de Jesus para adorar. Sabe por quê, mãe? O melhor lugar é aos pés de Cristo. Sabe por quê, família? Porque o melhor lugar é aos pés de Cristo. Ali eu posso ouvir, ali eu posso chorar, mas é ali que eu preciso adorar, é ali que eu preciso reconhecer a grandiosidade do Senhor. O meu lugar, o seu lugar, o lugar da família é aos pés de Jesus, é aos pés do Mestre. Não existe melhor lugar para estar do que aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque aos seus pés nós ouvimos sua palavra e aprendemos sua vontade para nossas vidas ou através de nós. Aos pés de Cristo também podemos chorar e desabafar tudo o que sentimos, sabendo que Ele é o nosso melhor amigo e quem podemos confiar. É aos pés do Senhor que devemos nos colocar como adoradores em todo tempo e lugar. Mesmo que as pessoas não entendam ou te critiquem, nunca saia dos pés de Jesus, sabendo que Ele te defenderá, estará cuidando de você. E é por isso que eu quero encerrar dizendo que essa mulher revela a atitude de uma mãe, claramente, muito clara. Mães aos pés de Jesus para ouvir, mães aos pés de Jesus para chorar. Não sei se você lembra quantas vezes você observou sua mãe chorando por você. Quantas vezes você reconhece, não o sacrifício, mas a necessidade de uma mãe intercedendo pelos filhos. Já ouvi uma frase, algumas vezes, dizendo o seguinte, que o melhor som que uma mãe pode ouvir é quando ele escuta o barulho do portão rangendo, o seu filho entrando. Talvez seja essa a melhor alegria da mãe. E sabe qual é o melhor som que um filho pode ouvir?
É quando ele entra em casa e vê sua mãe ajoelhada pedindo: Deus, tenha misericórdia do meu filho, tenha misericórdia da minha família. É o melhor som. É o som da voz de Deus, do clamor de alguém que necessita do Senhor. Mães aos pés de Jesus para ouvir, mães aos pés de Jesus para chorar, mães aos pés de Jesus para adorar. Mães, continue aos pés de Jesus, na adoração, e permita que Ele continue agindo, manifestando o seu poder, a sua graça, manifestando a sua misericórdia. Eu nessa manhã, eu quero desafiar a você, mãe, a reconhecer a atitude dessa mulher. Você está aqui nesta manhã porque você escolheu estar aqui, porque prefere ouvir a voz de Deus. Muitas estão agitadas hoje, estão preparando coisas, é legal, mas você está aqui para ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes no decorrer da sua vida você chorou diante de Deus pelos seus filhos? Alguns ainda choram, muitos ainda choram. Mas não deixe de adorar a Deus aos pés de Jesus, porque a resposta Ele ainda dará, e Ele irá manifestar, como Ele tem manifestado, sempre a sua vontade na nossa vida. E louvado seja Deus, porque nós temos um lugar, e esse lugar é aos pés de Jesus.